vai viver em condomínio de volta, depois de uma pausinha aí, né, com pandemia, com tantas coisas. A gente está retornando com muitas novidades para o Vivendo em Condomínio. Hoje, aqui na nossa reestreia, né, do programa, nós estamos com um tema muito interessante, tá? Que é o tema do momento, a LGPD, né? Muitos síndicos têm aí mandado para a gente perguntas sobre a LGPD, o que é a LGPD. É uma lei que ainda não foi assim amplamente divulgada, mas ela está valendo, né? Ela pode trazer consequências. E o condomínio é obrigado também a seguir a LGPD. O condomínio ele está incluído, né, no rol de empresas que precisam cumprir com a LGPD. E aí o que nós fizemos hoje? Nós trouxemos uma advogada, né, e uma síndica que também é advogada, especializada em condomínio, para a gente falar um pouquinho sobre a LGPD, tirar aí, né, dúvidas. Nós vamos esclarecer um pouco, né? É um assunto que a gente precisaria de 10 programas para falar tudo sobre a LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, hoje a gente vai iniciar nesse tema, né, com a doutora Hanna, depois vamos falar também com a doutora Jussara, que é uma baita de uma síndica que cumpre ali direitinho as normas do condomínio, e a gente vai esclarecer um pouquinho das dúvidas. No decorrer do programa, vocês vão estar vendo aqui embaixo, vai estar aparecendo para vocês, o contato nosso aqui na TV das Artes Cotia. O que vocês vão poder? Vocês podem mandar aqui para o Luca, que é o diretor, né, nosso diretor, nosso produtor, perguntas, né, de que vocês querem saber. Vocês podem mandar sugestões de temas para a gente estar falando aqui no programa. E aí, se por exemplo você tem uma dúvida, eu queria falar sobre elevador, a gente traz um especialista, fala para você sobre elevador, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então vamos começar hoje com a doutora Hanna, doutora Jussara, e nós vamos estar falando um pouquinho da LGPD. Bem-vinda, doutora, é um prazer tê-la aqui com a gente. Nós estamos voltando, né, nessa reestreia a gente teve uma pausa aí do programa do Vivendo em Condomínio por conta de pandemia e tudo mais. E esse assunto LGPD, ele está muito em pauta hoje, né? E todo mundo fala, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe como agir. Fala um pouquinho pra gente, por favor, o que é a LGPD? Vamos lá, boa tarde a todos, boa tarde. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma lei sancionada em 2018, que ela tem o objetivo, assim, exatamente o que o nome diz, de proteger os dados de quem fornece. Então ela cuida para que todas as pessoas físicas e jurídicas que fornecem os dados a outras pessoas físicas tenham a finalidade, né, para que o dado foi oferecido, protegido, de modo que não haja um desvio de finalidade, que não haja o vazamento desses dados a terceiros, até pondo em risco a pessoa ali de ser vítima de um crime, de um ato ilícito. A gente vê muito, né, nos noticiários, na televisão, que o banco de dados do governo, não sei de onde, foi invadido lá e vazou bilhões de dados, né? O banco de dados de tal empresa foi invadido e vazou milhões de dados. Seriam informações pessoais, sigilosas, né, de pessoas físicas e jurídicas que estão ali armazenadas e que, na verdade, não tem um tratamento adequado dessas informações, né, não tem os dados protegidos adequadamente e acabam vazando. E a lei acho que veio justamente para isso, né? Isso, para proteger os dados das pessoas e até mesmo impulsionar que as empresas tenham um maior cuidado com esses dados, que invistam na segurança, seja por qualquer modo de coleta de dados, seja feito de modo físico ou de modo digital, que hoje em dia se armazena muitos dados de maneira digital. Então, que as empresas invistam em segurança, que as empresas prezem pela preservação, até porque é um princípio da lei a privacidade da pessoa, né, e desses dados, que não podem ser vazados, porque hoje em dia com os dados de uma pessoa, com uma foto, você pode fazer diversas coisas, até mesmo abrir uma conta digital.
E aí imagina os danos que a pessoa fica suscetível. Então a lei veio para incentivar que as empresas invistam em segurança e também para proteger as pessoas que fornecem seus dados a outras empresas, sejam pessoas jurídicas ou até mesmo pessoas físicas que também coletam dados. Entendo. E me fala uma coisa, quando a senhora fala que as empresas investam em segurança, né, seria o que? Seriam softwares que protegem essas informações que estão armazenadas em determinados computadores, nuvem, ou que tipo de segurança, o que ela pode fazer para proteger esses dados? Também, o meio digital, hoje em dia, como é o meio de maior coleta desses dados, seriam justamente os softwares de segurança, ou até, se coletado por cadernos, por atas, né, como é, por exemplo, nos condomínios, quando vai algum visitante lá, que o porteiro coleta rapidinho ali o nome, o RG, como esses registros são guardados, quem tem acesso, quem poderia ter acesso. Então tem que ter um maior cuidado nessa parte de como armazenar esses dados, o tempo que ele vai ficar mais armazenado, como vai ser feito o descarte desses dados. Tá certo. E me fala outra coisa, doutora, esclarece para aqui, para o nosso público. Que consequências isso pode trazer, de uma maneira geral, para quem é o responsável pela proteção desses dados, pela preservação desses dados? A lei, ela traz penalidades, desde penalidades pecuniárias, com multas, até a suspensão ou proibição de acesso da pessoa jurídica ou física a essa base de dados. E aí a suspensão pode ser até 6 meses. Ocorrendo multa pecuniária, aí falando um pouquinho de condomínio, apurado internamente o responsável pelo desvio de finalidade ou pelo vazamento desses dados, o condomínio pode até reaver o valor despendido para indenizar quem sofreu os danos do funcionário. Então, mediante a verificação de culpa, de dolo ou má-fé, é possível fazer essa cobrança do funcionário que cometeu o ato ilícito. Tá certo. Então, na verdade, também é responsabilidade do condomínio treinar esse funcionário, né? Sim, é super importante treinar toda a equipe do condomínio que tem acesso a esses dados, sejam dos condôminos, sejam dos visitantes, até mesmo dos prestadores de serviço. Hoje em dia, a gente tem assessorias próprias para isso, para ver se a segurança dessa base de dados está correta, se tem alguma falha que pode ser reparada. Então, tem assessorias jurídicas e técnicas que prestam justamente esse serviço, para ver se está tudo certinho. E falando assim em condomínio, especificamente, até onde vai a responsabilidade do funcionário e até onde vai a responsabilidade do síndico nessa questão dessa preservação de dados? Porque, como você falou, em empresas você tem lá um cadastro digital armazenado num computador, está lá protegido por um software. No condomínio, hoje, a gente já tem, né, já está levando a tecnologia para as portarias também. Muitos condomínios já tem tudo ali informatizado, mas tem aquele condomínio que ainda o visitante, o prestador de serviço chega na portaria e ele tem que se identificar por questões de segurança para poder entrar no condomínio. E ele tem que fornecer os dados, nome dele, RG, aonde ele vai e tudo mais. E aí ele marca naquele caderninho lá, né, que fica lá na portaria. De quem é essa responsabilidade em guardar ali? Até onde vai a responsabilidade do síndico, do prestador de serviço que está ali no local? Então, aí é uma responsabilidade em conjunto, que seria do condomínio, né? Porque o condomínio ele tem esse conjunto de funcionários. Por isso que o condomínio ele vai sempre ser responsabilizado objetivamente. E depois vem a verificação de culpa dos funcionários. Por isso é muito importante o treinamento de todos os funcionários, de como vai ser essa coleta, de explicar para quem está fornecendo os dados, como esses dados vão ser tratados, para que finalidade, por quanto tempo os dados vão ser armazenados. Isso é até um requisito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque se a pessoa não tiver essas informações, o termo de consentimento de fornecimento dos dados ele pode ser até nulo, e aí configura um vazamento de dados e um desvio de finalidade.
Então, por isso que é importante. Então, a princípio, o responsável seria o condomínio. Na pessoa do síndico. Isso, na pessoa do síndico. Seria responsabilizado judicialmente ou administrativamente, porque também cabe um processo administrativo para a verificação dessa culpa. Mas, então, o geral, o condomínio, e depois o condomínio pode, através da verificação de culpa, por dolo ou má-fé, ver diretamente qual foi o funcionário responsável. E aí, foi o porteiro, foi o zelador, e aí... Averiguar de fato por que ele deixou vazar, como ele deixou vazar esses Isso, dados, para né? qual finalidade esse dado foi vazado. Entendi. E uma coisa assim que também gera dúvida é o seguinte: o prestador de serviço que chega na portaria, um convidado, uma visita, ele é obrigado a fornecer esses dados para entrar? Porque muitas vezes o condomínio fala, não, você é obrigado a fornecer os dados para eu deixar aqui anotado para você poder entrar. Como é que funciona essa questão dessa obrigatoriedade? Existe de fato? O condomínio pode exigir isso? É uma segurança para o condomínio, né? E até mesmo para o fornecedor de serviço, para o visitante. Não tem nada na lei que obrigue a fornecer, mas que tem na lei que a partir do fornecimento esse dado deve ser adequadamente tratado. Então você pode explicar para o seu visitante, para o seu prestador de serviço. Olha, não é obrigado, mas para a sua segurança e para a nossa segurança, ter esse dado é importante, ele vai ser tratado desta maneira. A única finalidade dele é saber quem esteve aqui dentro em determinado período, qual é a prestação de serviço que está tendo em determinado período. Entendi. Então, gente, olha, vocês estão vendo que chegar na portaria de um condomínio, fornecer seus dados, é praxe, né? Todos os condomínios, por questões de segurança, ela procura identificar o condomínio na pessoa do síndico, do seu gestor. Ele cria essa regra, né, de identificar quem está entrando no condomínio por questões de segurança, né? De repente até chega lá, vou dar aqui um exemplo, um prestador de serviço de uma concessionária de TV a cabo, né? E de repente você não sabe se a empregada está sozinha dentro de casa, se está com criança. Então o síndico ele tem essa precaução, né, de identificar quem está entrando para numa eventualidade, uma necessidade, ter as informações dessa pessoa que entrou no condomínio. Mas que também a pessoa não pelo que eu entendi, doutora, me corrija se eu estiver errada, a pessoa não é obrigada, mas o porteiro é obrigado a informar que os dados dele serão tratados e respeitados ali dentro da lei, certo? Sim, tanto é que se pode ter a recusa de prestar os dados, ou até mesmo pode ser retirada o aceite de utilização dos dados, de tratamento dos dados. Se eu acho que já não é mais interessante para mim, que tenha meus dados ali armazenados, eu posso solicitar que eles sejam excluídos da base de dados. Entendi. Então, são direitos e deveres, né? Que o que a gente sempre tem em condomínio. Direitos e obrigações, deveres. Então, na mesma forma que o visitante, de uma certa forma, entre aspas, ele tem obrigação, né? Entre aspas, deixo bem claro isso, eu friso isso, de fornecer esses dados, se identificar para poder entrar por questões de segurança. Eu penso aqui que num exemplo de uma diarista, por exemplo, de uma colaboradora doméstica, ela tem os dados dela ali armazenado porque ela entra diariamente num apartamento para prestar serviços. Ela saiu daquele emprego, ela pode exigir Sim. que o condomínio exclua os dados dela dali, Sim. né, com segurança, né? Sim, até mesmo o condômino, às vezes, morador que tem um apartamento de aluguel, acabou o contrato, ele pode falar, olha, eu quero que os meus dados sejam excluídos da base de dados, porque já não é mais interessante para mim ter o meu cadastro aqui. E aí, sobre o cadastro, de ser prestado ou não, aí tem que ser pensado no coletivo, porque o condomínio são várias residências juntas. Então, se a gente não quer uma violação da nossa residência, a gente quer se sentir seguro dentro da nossa própria residência, a gente presta nossos dados para que os outros também prestem os dados deles,
para que todo mundo tenha essa segurança de que se ocorrer alguma coisa, a gente sabe quem foi, onde estava, o que estava fazendo, né? Isso é importante. Então, gente, é o que eu costumo sempre dizer, né? O condomínio, ele está se profissionalizando cada vez mais. Cada vez mais, o condomínio está se tornando, entre aspas, uma empresa, né? Na verdade não é, mas precisa ser administrado como tal. Então, os síndicos têm que estar muito atentos a isso. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar com a doutora Jussara, que é uma advogada especializada em condomínios, assim como a doutora Hanna, né? E a Jussara, ela é síndica também. Então, a gente vai tirar dúvidas com ela especificamente sobre o que acontece no condomínio no dia a dia. Mas, senhor síndico, olha, depois nós temos aqui embaixo no GC o contato da doutora Hanna. Se vocês síndicos, quiserem tirar dúvidas com ela também, é possível, pode entrar em contato, tá? Que ela vai poder estar esclarecendo. Vocês podem mandar para a gente também perguntas sobre isso, a gente encaminha para a doutora Hanna. Vocês podem mandar aqui para o programa, a gente encaminha para a doutora Hanna e ela vai estar respondendo para vocês a respeito dessas dúvidas sobre a LGPD. Então, a LGPD, como nós dissemos, é a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que está já acontecendo, já foi sancionada em 2018, né? 2018, e que o síndico também precisa tomar cuidado, porque, como a doutora Hanna falou, a não obediência dessa lei, a essa norma, ela pode trazer consequências sérias e danosas ao síndico e ao condomínio, tá certo? A gente vai estar encerrando esse primeiro bloco para estar falando em seguida com a doutora Jussara, tá bom? Seu carro deu problema? Nós do programa Itália Mercuri e da TV das Artes, junto com a CDA Centro Automotivo, temos a solução para o seu carro. Troca de óleo, freios, amortecedores, suspensão, alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura, pneus, você encontra na CDA Centro Automotivo, em 3 endereços. Segue www.cdapneus.com.br. Então, no nosso segundo bloco agora, onde a gente está falando aqui para os nossos condomínios sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. No bloco anterior nós estávamos com a doutora Hanna, que é uma advogada especializada também em condomínio, e falou para a gente, né, um pouquinho da lei, que ela foi sancionada em 2018, né, a gente deu fez um breve relato aí do que pode acontecer em condomínio. Nós estamos voltando agora no segundo bloco com a doutora Jussara. A doutora Jussara também é advogada, é especializada em condomínio, é síndica profissional, é síndica de um condomínio grande, né, que ela cuida direitinho. E nós vamos tirar mais dados, vamos falar mais especificamente agora do dia a dia do condomínio e a LGPD, tá bom? Tudo bem, Jussara? Como bem, vai? Sara? Boa tarde, bem, e você? Tudo. Então, a gente estava aqui falando com a doutora Hanna sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente sabe que você é síndica profissional, atua num condomínio grande. Quantos apartamentos? O nosso condomínio, ele tem 300 apartamentos. 300 apartamentos. A gente está falando aí numa população flutuante de quase 2.000 pessoas? Mais ou menos aproximadamente 2.000 pessoas. Então, eu conheço o condomínio da doutora Jussara, é um condomínio clube, grande, então eu imagino o trabalho que ela tem para manter o condomínio em ordem como é, bonito como é, né?
Então, me fala, Jussara, como é que você tem lidado com essa questão da LGPD no seu condomínio? Então, isso é uma questão até que a gente está trabalhando agora, porque nós estamos implementando um novo aplicativo. Esse aplicativo ele vai servir para cadastro de moradores, para cadastro de visitantes, prestadores de serviço. Ele vai servir para correspondência, enfim, para tudo que a gente vai utilizar dentro do condomínio. E a preocupação quando a gente for escolher, né, o aplicativo que seria usado, tal, era justamente se ele tinha essa proteção, se o software nos dava essa proteção com relação aos dados que seriam coletados. Muitos moradores, quando a gente enviou o comunicado informando que teríamos um novo aplicativo aí para trabalhar, portaria, tudo mais, muito morador questionou isso. Isso é muito interessante, porque o morador ele tem o conhecimento agora, alguns que existe a lei. Então assim, temos a lei aí, como que você vai tratar os meus dados? Como que vai ser feito? Então eu acredito que para os síndicos em geral que vão nos assistir, eu acho que é importante você escolher um bom aplicativo que possua aí uma licença, que tenha esse cuidado na proteção dos dados. Por quê? Porque eu acho que a gente tem hoje, a gente tem uma gama, flutuante aí, até como você colocou, em média 1.500 a 2.000 moradores no condomínio. Eu vou, como síndica, pegar os dados de todos esses moradores, né? Então, assim, esse cuidado eu tive que ter quando escolhi o aplicativo para usar, comprei a licença dele, exatamente por isso, para que a gente não tenha problema de vazamento de informações. Eu vou cadastrar um visitante, eu vou cadastrar um prestador de serviço, então eu tenho que ter esse cuidado, entendeu? Até mesmo quando vocês relataram, e o tempo de utilização desses dados. O que a gente faz hoje no condomínio? O cuidado que eu tenho quando a gente tem os apartamentos de aluguel, tudo, a gente tem o cuidado de quando encerra o contrato, até mesmo porque o próprio proprietário nos informa, o apartamento foi alugado, a gente vai e retira aquelas informações do sistema para poder também inserir do novo inquilino. Então a gente, quando se encerra ali os contratos, tudo que a gente tem o conhecimento, a gente mesmo já faz a retirada e exclusão. Uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que seja a dúvida de muitos síndicos, né, muitos moradores de condomínio, é o seguinte: no caso de uma festa, que você vai usar o salão de festas, você vai fazer uma comemoração e você tem 50 convidados, como é que você age nesse caso? Como é que é a maneira correta de se identificar todos esses convidados? Então, no nosso sistema, no nosso aplicativo, a gente pede para que os moradores já encaminhem a relação dos convidados, o nome de todos os convidados, de preferência com RG, se possível, até mesmo para não coletar dados desnecessários, porque se nós tivermos algum problema de vazamento de dados, se você tem poucos dados, o dano é menor. Então a gente requer que eles encaminhem previamente a lista, até para facilitar a entrada no condomínio. Tá, mas aí a responsabilidade desses dados é de quem? Porque quem forneceu os dados para você foi o dono da festa. Mas a armazenagem vai ser do condomínio. A armazenagem é do condomínio. Sempre vai ser do condomínio. Tá. Por isso que, como mesmo foi passado pela doutora Hanna, a gente precisa treinar bem um funcionário para a coleta desse dado, para a gente não ter problema depois. Então, porque essa era a minha dúvida e eu acredito que de muitos síndicos e moradores. Porque você vai receber 50 pessoas ali, você já tem os dados prévios e quem forneceu foi o dono da festa, do convidado dele. Sim. Mas você que está armazenando. Isso. Então, não seria uma responsabilidade solidária? Pode ser, pode até ser uma responsabilidade solidária, mas de fornecer os dados, a responsabilidade é do morador, a pessoa que está fazendo a festa. Agora, do armazenamento, da utilização, sempre vai ser do condomínio. Ela não vai ser uma responsabilidade solidária nesse sentido, porque o morador, o inquilino ali que está ali, o condômino ali, ele vai ter a obrigatoriedade de nos fornecer os dados corretos para que até agilize no momento da entrada do acesso ao condomínio, mas ele não vai ter a corresponsabilidade na armazenagem, entendeu? Porque ele vai ter
próprio aplicativo ou da administradora ou o que a gente utiliza para nos fornecer essas informações. Então, a responsabilidade em armazenagem, utilização e tudo, finalidade disso, isso é do condomínio, não vai ser do morador. Tá certo. E no caso, terminou a festa, todo mundo foi embora, a exclusão desses dados é de imediato? Não. A gente vai ter que fazer primeiro a verificação se não houve nenhum problema, algum tipo de ocorrência durante o evento. Feito isso, feito todas essas informações e no máximo 1 semana, 7 dias, essas informações são retiradas do sistema. Não fica mais tempo. Tá. Então, no caso de uma festa, pessoal, a responsabilidade é sempre do síndico, tá? Então, por mais que o morador forneça os dados dos convidados para você, para que a portaria tenha esse controle de deixar entrar realmente somente os convidados, checar se quem está entrando é realmente um convidado da festa, por questões óbvias, né? Segurança de todos. Então, essa responsabilidade pode até ser solidária, como nós falamos aqui, porque o morador está fornecendo todos os dados, mas o armazenamento, a obrigação do cuidado, do tratamento, da preservação desses dados é sempre do condomínio, é sempre do síndico responsável, né? Então, e como a doutora Jussara falou, você tem esses dados, nós estamos falando especificamente aqui no caso de uma festa, não esquece que no prazo máximo de 1 semana você já tem que eliminar, dar baixa, tirar, apagar esses dados do seu sistema, né? Como no caso de um prestador de serviço, como eu disse, um prestador de serviço de uma concessionária, ele fornece os dados, ele entra, ele presta o serviço e vai embora. No dia seguinte, já não precisamos mais ter o cadastro dele, não é essa necessidade. Agora, às vezes, dependendo do funcionário, em alguns casos, ele é constante, ele é mensal no condomínio, ele está ali sempre. Então, você não precisa toda vez ir fazer o cadastro, né? Agora, de concessionária, aqueles prestadores esporádicos, não há necessidade de você ficar armazenando o dado. Até mesmo, se você faz isso, você gera um problema muito grande, porque se você começa a armazenar todas essas informações, se você tem um vazamento, isso vai lhe causar danos muito maiores. Então, o que é recomendado nesses casos? Que você pegue os dados ali, faça o cadastro e depois você exclua. Não teve nenhum incidente, não teve nenhuma ocorrência, não há necessidade de ficar guardando, armazenando. Então, exclui e acabou. Então, gente, vocês percebem que, como eu disse no começo do programa, na nossa abertura, o condomínio ele está cada vez mais se profissionalizando. Os síndicos, eles estão se profissionalizando. A profissão, a síndico profissional, ela ainda não está regulamentada, mas eu acho que é questão de tempo aí, pouco tempo, a gente já vai ter essa regulamentação também. Por quê? Porque antigamente o síndico do condomínio era aquele senhorzinho aposentado que não tinha mais nada para fazer, então ele era síndico e cuidava do condomínio, né? De uma maneira bem artesanal. Hoje, tudo é muito profissional, tudo está sendo informatizado. Então, como a Jussara falou no condomínio dela, não tem mais aquela questão do livrinho na portaria, onde aquele livro fica exposto ali com as informações ali de qualquer um que chegar ali na portaria, abrir o livro e ver, né? E pode de repente fotografar uma pessoa que tem uma segunda intenção, de repente um prestador de serviço de uma concessionária, como eu disse, ele entra na portaria para ver onde que passa o fio, o cabo, não sei da onde, que vai não sei para onde. Tem aquele livro lá exposto com muitos dados ali. Se ele está mal intencionado, ele pode quietinho fotografar e levar esses dados embora. Então isso tem que acabar, né, Jussara? Sim, eu acho que condomínio tem que se profissionalizar. A gente fala que não se brinca de ser síndico, até porque condomínio é uma empresa, você tem que aprender a gerir, né? E essa questão da informatização, ela é muito importante, porque ela é necessária para o condomínio, entendeu? Porque você consegue administrar de uma maneira mais tranquila. Agora, você deixar um livro com informações de terceiros, assim, exposto, correndo o risco de ser fotografado, de ser
das informações serem retiradas por uma pessoa de má fé e tal, e ser colocada aí, sabe, em vários meios aí, é muito complicado. Então, a informatização nesse sentido, ela é muito importante, porque ela vai nos garantir também que tenhamos aí a segurança, porque o síndico, ele responde, né, civil, criminalmente. Então, a gente tem que entender que você não pode brincar de administrar. E informatizar é uma forma de você também ter segurança. Eu acho isso primordial num condomínio. Então, senhor síndico, olha, acabou aquela história de livro na portaria, com ali o porteiro anotando manualmente e deixando ali os dados de todo mundo. Procure fazer, se utilizar de um aplicativo, de uma forma de armazenar num computador onde fica lá num HD, depois vai lá e exclui essas informações, porque são dados importantes que, se vazado, pode causar prejuízos imensos para quem teve os dados divulgados. Como a doutora Hanna disse no primeiro bloco, com os seus dados ele pode abrir uma conta digital num banco, né? Então são transtornos assim, problemas mil que podem acontecer para quem teve os dados vazados, mas também para o condomínio que é o responsável por isso, para o síndico que é o responsável por isso, tá? Então a doutora Jussara também vai deixar o telefone dela aqui. Vocês também podem encaminhar perguntas, podem mandar aqui para o programa, a gente encaminha para ela. Como eu disse para vocês, ela é advogada, especializada em condomínio, ela é síndica profissional, então é muito experiente naquilo que ela está falando aqui para a gente, tá? Se você tem qualquer dúvida, manda para a gente, tá? O programa vai te ajudar a resolver. A administradora do seu condomínio também é responsável pelos dados dos seus condôminos, tá? Então, preste muita atenção, converse com a sua administradora, procure, senhor síndico, saber como é que a sua administradora está tratando os dados dos seus condôminos, né? Se ela está sendo responsável, se ela está sendo ética com esses dados, tá? Nós temos aqui a Transparência Condomínios, que eu vou também deixar o telefone aqui embaixo. Eu, Célia, estou lá diariamente, posso te ajudar nessa questão. Você pode nos procurar, www.transparenciacondominios.com.br, tá bom? E nós estamos encerrando aqui esse bloco. Com certeza a doutora Jussara vai voltar aqui no programa, falar para a gente sobre LGPD, sobre síndico profissional que ela é, Vamos sim, tá? Célia. Falar de uma maneira geral sobre condomínios, tá? E é isso aí, gente. Jussara, muito obrigada, agradeço, foi um prazer Célia, recebê-la, igualmente. tá bom? E a gente vai se ver em breve para o próximo programa, Com certeza. tá bom? Obrigada, Obrigada, gente. Até o próximo programa.